Dali! Sejam bem-vindos à primeira análise de cover do canal. Hoje eu vou analisar o último cover que eu postei, claro, não tinha outro, né? Que é o Blues With You, Without You. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, dá o seu curtir e se inscreva no canal agora! Eu espero você, não tem problema. Já voltou? Ótimo, então a gente pode começar. Solta a vinheta, editor. Deixa comigo, rapá. Eu vou mostrar cada um dos instrumentos que eu montei, como eu montei eles, o que eu pensei pra fazer eles. Se você tá interessado só em entender um pouco mais da voz, o que eu errei, o que eu não errei, o que dá pra fazer, quais são as explorações que eu fiz, passa o vídeo que já chega lá. Mas se você tá interessado em entender um pouco mais, como é que grava, como é que eu coloco os outros instrumentos junto com a minha guitarra ou com a minha voz, como é que eu posso fazer isso sozinho, né? Porque o vídeo que eu gravei, eu gravei sozinho também, essa parte eu acho que pode ser bem legal pra você, beleza? Então, na tela aqui, basicamente o que a gente tem aqui: bateria, baixo, órgão, cordas, muitas tracks de guitarra, né? Porque eu gosto de abrir a guitarra em diversas tracks. Primeiro, porque eu duplico elas. E depois, porque eu gosto de botar alguns efeitos separados. Ou alguma frasezinha que eu quero fazer de um jeito muito específico. Às vezes eu regravo em cima, depois de gravar. 3 backs, tá? E a voz. Vamos começar pela bateria. Como é que eu gravei essa bateria, tá? Foi por MIDI, não foi uma bateria de verdade, foi gravar. Não senti que ficou tão falso assim, né? A pegada pra mim parecia bem fiel ao que é. E pelo que vocês podem ver aqui, eu copiei e colei várias vezes, né? Então eu não fiquei montando um por um, lá batida uma por uma, botando detalhe por detalhe, etc. Meu, eu não sou baterista, não vou saber também exatamente cada detalhe que deve ser feito. Eu preciso que soe bem, pelo menos, tá? Então, o que eu fiz? Montei aqui um intervalo, tá? E aí eu fui copiando e colando o que era igual, basicamente, e os que eram um pouco diferentes eu fiz um compasso diferente ou um intervalo diferente. Desde que vocês vão ouvir é o que eu copiei e colei, e aí no terceiro vai ser o que eu diferenciei, tá? Então... Bom, então como vocês viram, tinha uma viradinha aqui no final, que era o que mudava para o próximo verso ou para entrar no refrão, tá? Depois, seguindo, a gente vem aqui com baixo, tá? O baixo basicamente é nota tônica e arpejo da própria nota, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui o MIDI. Então a gente tem aqui nota tônica, que é a nota que vai ditar o acorde, né? E aí o arpejo, que é basicamente Sol, Dó, Ré sustenido, e aí Dó de novo, tá? Que seria a quinta, terça e a tônica. Então o baixo ele fica praticamente nisso, e alguma viradinha aqui ele vai dar uma diferenciada, mas isso daqui foi tirado de ouvido, tá? Então aqui, por exemplo, ó. Épico. O que eu montei pro órgão? Tônica, terça, quinta e replico a tônica numa oitava a mais. Vamos abrir alguns agudos nele também, tá? Pra ele ficar um pouco mais cheio, um pouco... Pra mim, soa melhor, tá? Na rotação dele, eu coloquei um pouco mais rápido. Pra ele ficar uma ondinha, assim, sonora praticamente pra mim, tá? Então ele soa assim no final. Beleza? Para cordas, música eu botei só no refrão, e no refrão eu botei só notas tônicas. Então fica assim. Nem fica muito alto, é só baixinho, só pra você dar aquela sensação de complemento, tá? Guitarras, vamos lá, guitarras. Eu gravei com pedaleira, direto pra linha. E aí depois na linha eu abri um pouco os agudos dele. Como vocês podem ver aqui na equalização, por exemplo, quando eu coloco a guitarra para soar, deixa eu colocar as duas aqui, por exemplo. Percebe que a onda da guitarra ela fica concentrada basicamente aqui um pouco mais nos agudos e um pouquinho do médio. O que acontece nesse médio aqui? Ela se sobrepõe com as ondas com dimensão sonora do órgão.
Então, como eu tenho baixo, órgão e guitarra, eu vou tentar trazer as ondas da guitarra um pouco mais pro agudo aqui, tá? Não sou nenhum profissional também de edição e nada, eu tô botando aqui o que eu sei, tá? Órgãos eu vou deixar um pouco mais no médio, nessa região, então na edição aqui da equalização do órgão, vou tentar deixar ele um pouco mais aqui. E o baixo, eu deixo ele mais nessa região grave, tá? Porque aí eu não tenho instrumento sobrepondo a sua dimensão sonora, tá? Então você consegue ouvir melhor cada um dos instrumentos. Tá, eu dupliquei ela, tá? Botar um na esquerda e um na direita, isso dá uma brida no som, fica um pouco melhor, tá? Eu não gravei 2 vezes a guitarra, porque era solo. Se fosse acordes, eu gravo 2 vezes, como por exemplo o refrão aqui, eu gravei 2 vezes o refrão e deixei as 2 guitarras soando ao mesmo tempo. Uma um pouquinho mais grave e outra um pouquinho mais aguda, tá? Então, E aí, por último, vamos entrar nas vozes agora, que é onde a gente deveria estar desde o começo, né? Vamos ver o que eu fiz na voz aqui. E aí, lembrando, eu sou uma pessoa que está aprendendo a cantar, tá? Não sou um cantor profissional. Eu erro bastante também, tá? Então eu tentei várias vezes, eu testei várias vezes a música para ver o jeito que ficava melhor. E nessas gravações que eu testei várias vezes, teve vários erros também. E aí nesses erros eu fui meio que pegando aonde que eu tava errando e onde que eu deveria fazer um pouco melhor, para aí depois quando eu for gravar realmente suar melhor e eu ter o mínimo de correções possíveis. Então eu separei aqui para vocês um pouco do original versus as citativas que eu fiz pro mesmo original, tá? Então vamos para a primeira frase aqui, por exemplo. Então a primeira frase seria Come back inside, babe. Você viu que eu consegui cobrir a voz, eu deixei uma voz um pouco mais de cabeça aqui, para atingir um pouco mais os agudos, fazer os agudos melhores. Só que isso, às vezes, para quem tá começando é difícil fazer. E aí pra mim também foi muito difícil, porque vocês podem ver aqui minha voz é um pouco mais grave. E eu costumo falar muito pelo peito. Então quando eu tento fazer uma coisa dessa, no começo era bem difícil pra mim, tá? Então é uma coisa que eu treinei bastante. Vamos ver como é que ficou as outras tentativas, tá? E eu vou explicar o que eu errei também em cada uma delas. Botei 3 versões aqui, tá? 3 tentativas. Come back inside, babe. Come back inside, babe. Come back inside, babe. Bom, 3 coisas aqui que acontecem. Normalmente quando eu tô cantando eu não gosto do meu grave. E aí alguma coisa no subconsciente me faz sempre trazer um pouco mais pro agudo minha voz do que é. Tá? Não em nota, não é seja uma nota mais aguda, mas um timbre um pouco mais agudo. Porque eu quero exterminar os graves, eu não gosto dos graves. E é uma coisa que eu tô aprendendo a gostar, tá? Então, no caso, o que acontece nessas 3 tentativas? A primeira e a segunda, eu deixei muito agudo. Eu deixei um timbre muito agudo, que ficava uma voz um pouco mais fraca, menos presente, sabe? Pra essa música não ficava tão bom assim. E no terceiro, eu botei ela muito pra dentro da garganta. Então, como vocês podem ver aqui, ó, de novo. Come back inside, babe. Ela não suou tão legal como deveria estar suado, tá? Então, no caso aqui, o ajuste foi botar a voz de ponta, deixar ela bem na ponta da boca aqui pra soar legal e não exterminar os graves por completo, tá? Tipo, tentar... Pro segundo caso, vamos lá. Talk about change. Esse é o original, beleza? Vamos ver agora os testes. Let's talk about change. Talk about how I'm changed. Talk about change. Bom, aqui tem 3 problemas. Acho que o primeiro deles, com certeza, é o tempo. Então, em alguns casos, principalmente na segunda aqui, você viu que não tava o tempo correto. Então, isso atrapalha bastante. Na hora que você colocar todos os instrumentos, fica meio estranho, porque às vezes você pode botar uma nota no lugar que não deveria ser. Tá? Então, o tempo é bem crucial. Mesmo que você faça algumas variações, você tem que saber aonde que essa nota está caindo dentro dos acordes. E um outro problema que estava no rasp. Às vezes eu estava botando muito rasp, a voz estava ficando muito para dentro, a voz estava ficando muito opaca. Então, o problema aqui no caso não era... Claro que tem alguns problemas de afinação, etc. também, mas o principal problema estava na aplicação do rasp. Tá? Então, é legal fazer, mas quando você bota muito, fica um pouco estranho. Tá? Que é o caso. Terceiro caso aqui. Don't walk up the door. Drive, um drive bem peito no começo, tá? Nas primeiras frases, e aí, nas primeiras palavras, e aí depois eu caio para um limpo com voz de cabeça. Como ficou as outras gravações? Don't walk up the door. Don't walk up the door. Don't walk up the door. Bom, então vamos lá. Nas 2 primeiras, eu fiz o drive
drive é uma coisa que eu não sei fazer muito ainda também. Eu fiz o drive, mas eu fiz o drive no agudo. Pra mim, não soou como eu queria que estivesse soando. Porque no final eu acabei percebendo, depois de gravar isso, escutar, eu falei, pô, será que seria melhor esse tipo de drive que é o mais grave, é o mais peitoral? E eu fui tentar fazer, o que acabou no terceiro caso que eu mostrei aqui pra vocês. Que é esse aqui, ó. Qual o problema dele? Eu botei drive em todas as palavras. E pra mim soou muito exagerado. Tá? Então, nesse caso, pra mim ficou bem melhor se eu tivesse só botado o drive na primeira e aí limpado depois, só um pouco mais natural. Por exemplo, uma coisa que vem, tipo, de dentro e depois vem com um canto de novo, tá? Então, pra mim, esse foi o melhor caso. Quarto. I can't take one single day. Limpo no começo e é ao contrário. Drive no final, com uma voz um pouco mais aguda também, que é o meu grande problema. Tá, vamos lá, vamos ver. I can't take one single day. I can't take one single day. Dois problemas também, tá? Afinação primeiro. Às vezes, como você não tá acostumado a ficar um pouco mais agudo, você pode desafinar fácil, tá? Que é o caso que aconteceu aqui. E o segundo é comprimir demais. Botei muito agudo na voz, muito timbre agudo, tá? O que, de novo, quando você bota em cima daquela música, ela não fica legal do jeito que deveria. Vamos lá. People keep talking. Drive no começo, rasp no final, pra ficar um pouco mais íntimo. Vamos ver como é que ficou o quinto caso Aqui no caso, né? Nem sei mais o que eu tô falando. People keep talking. People keep talking. Primeiro problema, golpe de glote. Eu vou muito ar pra tentar fazer o drive, já que eu não sei fazer direito. E aí, com o segundo caso que vocês viram aqui, ele dá problema, tipo, fecha a garganta, você não consegue fazer e depois fica todo zoado o som, tá? A primeira é um drive que eu não achei legal. Então, no final das contas, eu acabei não usando ele. E aí, o último caso, o último exemplo aqui pra vocês é... But I don't need one to tell me. Ok, o negócio um pouquinho mais drive, um pouquinho mais agudo também. Aí sim fica mais adequado botar esse tipo de drive, não aquele de peito, tá? E aí como é que ficou os exemplos? But I don't need one to tell me. But I don't need one to tell me. But I don't want one to tell me. Ó, quase um Freddie Mercury aqui, hein? Então, o que acontece aqui é... super desafinado algumas. Algumas eu não tava nem sabendo que posição deveria estar na garganta, o que deveria estar fazendo aqui. Vocês veem que bota drive, sai drive, às vezes vai no limpo, sem muito ter ideia do que eu tô fazendo no final. E outros eles ficam só muito estranhos, tá? Então é mais uma questão de estética no final que aconteceu aqui. E aí, por fim, o que eu queria mostrar também era o backing vocal. Como ele fica... e como a gente deveria estar fazendo esse back vocal, tá? Pra mim o back vocal é questão de muito de tempo e afinação. Você não precisa... Claro, tem questão de timbre. Você precisa acertar muito bem o tempo, porque você vai botar vários back vocals ou um back vocal junto com a sua voz. Então se tiver alguma coisa fora do tempo vai soar muito estranho. E você tem que afinar muito bem. Porque se não afina ele fica uma certa dissonância que fica muito estranho o backing. Então o que eu gravei no caso, ele tá assim... Without you by my side. E as outras que não deram certo, como é que ela tá, né? Without you by my side. Então vocês podem ver que eu errei a palavra, eu não deixei no tempo certo e ainda tirei um pouco da afinação. Se eu boto os dois ao mesmo tempo, como é que eles vão estar? Without you by my side. Você vê que quando tá na mesma nota, não tá soando ok e ainda tá entrando tudo errado. Então isso fica meio estranho, não fica legal quando você grava, não tente fazer. Bom, e era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Cada uma das músicas eu vou tentar abrir aqui as tracks pra vocês, deixar tudo transparente do jeito que eu gravei, o que eu errei ou não. Justamente quando vocês estiverem passando por isso, vocês sabem um jeito melhor, talvez, de progredir, um jeito melhor de como você conserta isso, ou deixa um jeito mais
mais adequado para sua voz. E se você gostou desse formato de vídeo, se te ajudou ou não, se foi um conteúdo relevante para você, deixe seu gostei aí, deixe seu feedback nos comentários. E é isso. Valeu!